Cena 1, take 3. Eu escolhi ser salvo ou fui escolhido? Sem pressão! Graça e paz, amados de Deus, mais uma vez juntos para discutirmos assuntos que são do reino, em o nome de Jesus. Abrindo essa bendita e santa palavra, livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Há um processo, há um projeto perfeito da parte de Deus para as nossas vidas, que engloba predestinar, chamar, justificar e glorificar. Esse é o plano de Deus para cada um de seus filhos. O que é predestinar? Dar um destino antes. Desde quando, pastora? Desde antes da fundação do mundo. O Senhor te escolheu, te predestinou para a salvação. E graças a Deus por isso, porque isso é a maior das manifestações de amor de um pai para um filho. Escolher para salvar. Assim como Jesus disse: eu não vim julgar, eu vim salvar, como diz no Evangelho de João. Abra comigo Efésios 1. Nós vamos por etapa desse projeto. Predestinar, dar destino antes. Efésios, capítulo 1, verso 4 diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Eu não fui escolhido quando eu pisei o pé numa igreja pela primeira vez. Eu fui escolhido desde antes da fundação do mundo, segundo a presciência de Deus, segundo o poder de Deus, segundo o coração de Deus. Ele não resolve me salvar porque eu ando em boas obras ou porque eu sou santo e irrepreensível e aí ele vem e me salva. Para sermos, Efésios 4, 1, 5, diz assim: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Eu não tenho participação nenhuma na minha salvação. Não foste vós que me escolhestes a mim, antes eu escolhi a vós outros. João 15, verso 16. Ele não me escolheu por obras, porque eu sou bonzinho, porque eu sou certinho, porque eu faço tudo certo. Ele me escolheu para que eu andasse em boas obras. Depois da escolha, eu começo a andar em boas obras, quando eu confesso a Jesus, quando eu confesso o nome de Jesus como meu Salvador, como meu Redentor. As boas obras foram feitas desde antes da fundação do mundo, para que eu andasse nelas. Efésios 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Primeiro ele me predestina, depois ele me chama. E tudo isso antes da fundação do mundo. Ele não perde o fio da meada, ele não me perde no meio de uma multidão de pessoas. Ele sabe quem eu sou desde antes da fundação do mundo. Jeremias, capítulo 1, verso 5. Eu queria que você acompanhasse com atenção isso, porque muda completamente a maneira de vermos a Deus
Ele não é um pai distante, Ele é um pai presente o tempo todo na nossa vida, desde antes da fundação do mundo e até que eu volte para minha casa, Ele é comigo o tempo todo. 1,5 diz, Jeremias 1,5: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Repetindo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Desde quando Deus me conhece então? Desde a primeira vez que eu fui para a igreja? Desde antes da fundação do mundo, Ele sabe quem eu sou. Ele já me predestinou para a salvação. Ah, pastora, mas então Deus é injusto, porque Ele predestina uns e não predestina outros. Exatamente isso. Faz parte da soberania dEle. E faz parte do caráter dEle ser Deus e não precisar da minha opinião para Ele ser Deus. Vai lá com a pastora João. Depois de predestinar, Ele me chama, exatamente como está aí na palavra. João. Lembrando sempre que uma doutrina só pode ser considerada doutrina quando ela está no Velho Testamento, como nós lemos Jeremias agora, quando ela está presente nos dias em que Jesus viveu em carne e nas cartas de Paulo. Porque senão não pode ser uma doutrina, um versículo isolado, ou no Velho, ou nos dias de Jesus na sua carne, ou só nas cartas. Ela tem que estar nesses três tempos. Lembrando também que o Velho Testamento foi escrito para judeu, não foi escrito para mim. Veio até mim pela bondade de Deus, para que eu soubesse de A a Z quem é esse que me guia os passos. Esse Deus que não tem limites, esse Deus que tem o nome, o meu nome e o seu gravado na palma de suas mãos. Por isso chegou até nós essa obra, porque até 1517 também não tinha a Bíblia, lembrando desse fato. Não existia igreja física até o ano de 300, que veio a ser construído por Constantino, um católico ferrenho, e que construiu a primeira igreja como ele achou que devia. Mas igreja física não, porque igreja somos nós, que estamos ajuntados num lugar por amor à palavra e pela comunhão que devemos ter uns com os outros para sustento das nossas vidas. Então, se dispa da religiosidade, meu querido, porque senão você não consegue entender a beleza que é ser filho desde antes da fundação do mundo, e que não depende não de quem quer e nem de quem corre, como diz Romanos 9, mas depende de Deus usar a sua bondade, e que para até o arrependimento que eu vou ter um dia na minha vida e me voltar para Deus, precisa da bondade dele para me conduzir, como diz em Romanos capítulo 2. Então assim, se dispa um pouco da religiosidade para poder descansar nos braços de um pai que não perde o controle nunca da tua vida e nem da minha. João capítulo 10, verso 3. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, então tem ovelhas que não pertencem, com certeza. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Nós conhecemos a voz de Jesus. Nós conhecemos o Deus que nós servimos. Conhecemos sua voz desde antes da fundação do mundo,
porque fomos criados em espírito, antes de termos uma forma como nós vimos no primeiro vídeo. Como diz lá em Gênesis, então eu ouço a voz e eu só posso reconhecer a voz de quem eu ouvi um dia falar. Quando eu ouvi falar? Na eternidade, em espírito, porque eu fui criado em espírito primeiro, assim como Jesus também. Criados em espírito, ele o primogênito entre muitos irmãos. Ele primeiro, nós depois. Então, aquele que é a ovelha vai ouvir a voz do bom pastor, porque faz parte do processo. Porque eu andei segundo o curso desse mundo, como diz em 1 Coríntios capítulo 2, durante algum tempo. E um belo de um dia, meu espírito reconhece a voz do bom pastor. Essa é a chamada. Depois, aqueles que de antemão predestinou, a estes chamou, e aos que chamou, justificou. Quando? Romanos capítulo 5, verso 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Eu não sou justo porque tenho obras justas. Eu sou justo porque o Senhor Jesus me justificou. Lá na cruz do Calvário, quando Ele verteu sangue por mim e por você. Vai ali um pouquinho mais adiante. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação em Adão, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Eu não tenho participação nenhuma nesse processo. A escolha é soberana, a escolha é de Deus. A salvação já existia no coração de Deus desde antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8. Nós somos muito arrogantes. Nós queremos ter participação. Eu escolho Deus. Não, você não escolhe não, meu filho. Saiba disso. Ele ama você. E você vai reconhecer a voz dele quando ele falar com você. Porque ele amou você primeiro, diz o texto lá em João. Ele amou primeiro. 13:8. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Quando é que Deus providenciou a salvação para os seus escolhidos? Desde antes da fundação do mundo também. Quando é que Jesus foi morto? Há 2020 anos atrás? Não. Antes da fundação do mundo. De que maneira? No plano de Deus, na mente infinita e maravilhosa de Deus, Ele cria tudo antes e dá forma no seu devido tempo. Ele criou, Ele traz a salvação através de Cristo Jesus, desde antes da fundação do mundo. Ou você acha que ele não sabia que o homem ia pecar? Salvação já existia no coração de Deus, desde antes da fundação do mundo. 2 de Timóteo 1, verso 8. 1, verso 8 a 10. Tem que aprender a sentir o amor de Deus por essas coisas e não fazer conjecturações o tempo todo. Se despir da religiosidade para conseguir entender esse coração imenso do Deus vivo. 2 de Timóteo, capítulo 1, verso 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu,
Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde antes dos tempos eternos. Lindíssimo texto. Segurança para a nossa vida. Entendendo o amor que Deus tem por nós desde antes da fundação do mundo. Nós não escolhemos amar a Deus. Atos 13, 48. Bastante textos para compreendermos essa beleza, essa preciosidade que é a predestinação de Deus. Atos 13, verso 48, diz assim o texto: os gentios, que somos nós, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E creram todos os que haviam sido destinados à vida eterna. Não diz todos que creram foram destinados à vida eterna. Diz ao contrário. E creram todos que já haviam sido destinados. Vamos juntando os versículos e vendo essa maravilha de amor de Deus pela nossa vida. Quem colocou a fé no nosso coração foi Deus, para crermos. Efésios capítulo 2, verso 8 diz: porque pela graça, pelo charisma, favor de Deus imerecido, porque pela graça sois salvos mediante a fé, ou seja, por meio da fé. E isso não vem de vós. O que não vem de vós? A fé é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Até a fé que você tem aí dentro, para crer um dia, foi colocado por Deus, é dom, é presente dele, para que você creia. Nem isso não é seu, abençoado. É emprestadinho aí para você crer um dia que Deus realmente te salva por graça, por bondade, te predestina, te chama, te justifica e te glorifica em o nome de Jesus Cristo. Sabe por que nós não tínhamos condição de escolher ser salvos ou não? Ah, e mais uma coisa, a palavra livre-arbítrio não existe na palavra, existe arbítrio, que significa juízo de todas as coisas. Eu posso fazer e ter um arbítrio, uma vontade, um juízo sobre as coisas. Mas livre-arbítrio, sinto muito, pode virar essa Bíblia de cabeça para baixo, você não vai achar, abençoado. Não tem isso na Bíblia, tá bom? Você é guiado pelo Senhor o tempo todo, para sempre, crendo em Cristo Jesus, confessando ao Senhor Jesus que ressuscitou dos mortos, já é salvo antes da fundação do mundo. Sabe por que a gente não consegue? Não sou eu que me salvo, eu fui, eu fiz. É isso. Primeiro, porque é muita arrogância da nossa parte. Segundo lugar, porque um espírito morto não reconhece a voz do bom pastor. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí o Senhor nos vivificou quando eu criei que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados,
nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, não nos desobedientes, filhos da desobediência. Esse espírito do erro só pode operar nos filhos da desobediência. Isso é assunto para mais tarde. Quem colocou a fé no nosso coração foi Deus, para que pudéssemos crer. Tudo já muito planejado por Deus, numa mente que ama, numa mente que escolhe, numa mente que permite que eu ande conforme o curso do mundo durante um tempo, mas que ali na frente eu reconheça a voz do meu bom pastor. Tudo planejado, tudo já desde a fundação do mundo, para que a minha vida fosse alcançada através da salvação, através da palavra, do Evangelho, em o nome de Jesus, glorificado e engrandecido seja esse Deus tremendo. Nós não andamos em boas obras para sermos salvos, entenda isso, abençoado. As boas obras foram feitas para que eu andasse nela, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mas do jeito que você está falando, pastora, então Deus coloca a fé como um presente em alguns corações, Ah não, todos lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos fossem salvos. Outro assunto, abençoado, para discutirmos ali na frente. Tito, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Segunda de Tessalonicenses, aí pertinho, capítulo 3, verso 2. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todos vão crer para a salvação? Não. Você é eleito, você é escolhido, você é predestinado, creia nisso, meu querido. Só vai crer aquele que já foi escolhido desde antes da fundação do mundo. Por favor, se você tem perguntas, porque os assuntos são complexos, envie um e-mail. Envie um e-mail para pastorarita.graca@hotmail.com. Envie um e-mail, podemos conversar dessa maneira. Não quero te levar a aceitar aquilo que eu estou te dizendo, meu querido, de forma alguma. Mas eu gostaria muito que a sua vida fosse mais leve, mais cheia da presença, por conhecer a esse Deus maravilhoso que tem o controle da nossa vida na palma das suas mãos. Até a próxima.